Vamos lá. Antes, enquanto eu tomo um matinho aqui, eu vou falando pra vocês. Antes o que acontecia? A gente, isso antes eu digo, antes de implantarem a TV digital no Brasil, que eu acho que foi ah, na primeira década dos anos 2000 ali, a gente trabalhava com uma resolução que era bem pequena, comparada com as de hoje, que era essa NTSC D1, que era 720 486 pixels, 29,97 frames por segundo. Isso era o padrão da TV, então era. Eu vou até fazer uma para te entender a diferença do tamanho para resolução de hoje em dia. D1 aqui, vou chamar. Tá, eu vou botar um texto aqui pra gente saber que essa é a D1. Que é a DV na real, sim, mas a DV e a D1 tem uma diferençazinha de 6 pixels, mas ela na real ela é mais conhecida como SD, Standard Resolution, tá? Eu vou deixar aqui um SD pra gente saber que a gente tá falando da SD aqui. E o que aconteceu? A partir da televisão digital, se criou uma resolução que era Full HD. ah, Se eu colocar ela aqui, daí vocês vão entender. Ó. HDTV 1080 2997. HDTV é o nome do preset, 1080 é quantos pixels ela tinha de largura, porque Full HD é 1920. Uh, não, desculpa, de altura. Né? 1080 de altura, 1920 de largura. 1920 por 1080. Pra TV continua sendo 29,97, que é o, a quantidade de quadros por segundo do sistema brasileiro, entende? Tem lugares, por exemplo, na Argentina o padrão é 25. Enfim, no cinema tradicional assim, o padrão é 24. Mas a TV continua sendo 29,97, que é um formato que foi desenvolvido, um frame rate, quadros por segundo, que foi desenvolvido, enfim, na época da implantação da TV aqui no Brasil. Eu vou chamar essa de Full HD, tá? Essa aqui é a Full HD. Vamos puxar uma D1 SD para aqui para dentro para ver o tamanho dela. Eu vou trocar a cor aqui. Olha dentro da Full HD. Eu vou botar uma outra cor também. Olha dentro da Full HD o tamanho que tem a SD. Ou seja, é, duas vezes, três vezes, quatro, cinco, seis, enfim, muitas vezes mais. Então tu imagina todo o equipamento, o tempo para renderizar os vídeos, tudo que se modificou, né, nesse período aí de 2000, 2010, 2014. Então realmente foi uma diferença grande assim na maneira de trabalhar. Fora que antes esse padrão mais esticadinho aqui, o widescreen, ele era feito mais como uma ele era feito mais como um recurso estético assim para parecer cinema. E aí o que aconteceu é que ele passou a ser o padrão, né? Entende? Então já mudou um pouco da maneira de tu enquadrar as coisas. E
E também mudou muito a quantidade de pixel envolvido em tudo que é coisa, entende? Até a maquiagem dos atores, no caso, teve que ser muito melhor porque se passou a enxergar muito mais coisa e tal. E o 4K, assim, eu confesso que eu nunca, assim, raramente, muito raramente trabalho com 4K, então eu meio que tenho o costume, se for algum caso específico, sim, mas normalmente eu trabalho em Full HD ainda. Porque o 4K na real é o Ultra HD. Eu vou fazer um aqui, ó. Que ele não é assim, ele não te dá uma resolução definida como é o Full HD, por exemplo. Ele varia, ele tem uma resolução base assim, mas tu vai ver 4Ks diferentes assim, sabe? Às vezes tu vai receber um 4K com tantos pixels, às vezes tu vai receber um 4K com menos pixel, porque ele tem um cálculo ali que eu não sou a melhor pessoa para explicar, assim, na real. Ah, eu vou puxar um Full HD para dentro do 4K, tá? Olha só. Eu vou botar um sólido aqui. Esse é o 4K, esse é o Full HD e esse é o nosso querido SD. Ou seja, ah, a capacidade dos computadores teve que melhorar e muito para poder trabalhar com 4K, né? Hoje em dia eu tenho dificuldade até às vezes em montar no Premiere assim, sem ter um delay, né? Um atraso assim. Então eu só vou botar pra ficar registrado aqui pra te enxergar melhor. 4K. Full HD. Entendeu? Beleza. Agora, tu quer fazer um videozinho pro Stories do Instagram. Ele tem a mesma proporção do Full HD, só que deitado, entendeu? Então, se no Full HD tu trabalha com 1920 por 1080, no Stories tu vai trabalhar, pode até pegar o mesmo preset aqui, HD TV 1080, só que tu vai inverter aqui, ó, tu vai botar 1080 por 1920. O Full HD ele é chamado de 16 por 9 por causa da proporção. Esse do Stories é o 9 por 16. É a mesma coisa, só que invertido. Ele vai ficar assim, ó. Entendeu? Stories. Tá. Se tu quiser renderizar, assim, se tu quiser renderizar pra para não ficar um arquivo tão pesado, enfim, se tu quiser se tu quiser fazer ele na mesma proporção do Stories, só que um arquivo menor, tu também pode trabalhar na proporção que seria 720 por 1280, que é a mesma coisa só que menor, entendeu? É, também funciona, entendeu? O que importa pro Stories é a proporção 6 por 19. E pro Instagram quadrado, o que eu trabalho normalmente, feed Instagram, né? Feed.
O que eu trabalho normalmente é um formato quadrado, 1080 por 1080. Entendeu? Mil e oitenta por 1080. Então, assim, ó, o frame rate, a quantidade de quadros por segundo, é bem livre, na real. Tu pode trabalhar 29,97, tu pode trabalhar 24, tu pode até, em alguns casos da internet, tu pode até trabalhar a menos, entende? Uh, mas os dois números mais comuns ainda é o 24 e o 29,97. Então o feed do Instagram seria 1080 por 1080. O story seria 1080 por 1920. 1920 de altura, 1080. O Full HD, o normal, ele é 1920 por 1080. E esse SD aqui provavelmente tu não vai usar mais, então não te preocupa com isso. O 4K esse, como eu falei, o que ele te dá de padrão aqui é 3.840 por 2.160. Mas ele tem uma maneira, dependendo da câmera, dependendo da situação, ele varia um pouco assim, sabe? Poderia até pesquisar mais sobre isso, mas enfim, como eu não uso muito 4K, eu tô por enquanto deixamos assim. Entendeu? Enfim, não ensinei muita coisa específica, mas dei um panorama assim de quando te pedirem para fazer vídeos pra internet de vários formatos diferentes, tu vai saber. Falou? Abraço.